Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Sagrada Família de Nazaré, minha família, vossa é. Seja muito bem-vindo, meu irmão e minha irmã, ao programa Minuto Família. Hoje, o tema do nosso encontro, o tema desse Minuto Família é o testemunho dos pais. Nós temos sempre a plena consciência de dar testemunho, porque isso faz parte daquilo que nós assumimos diante de Deus. Quando nós somos batizados, nós ingressamos na família cristã. Nós ingressamos nessa família de Deus, ingressamos na igreja, ingressamos na comunidade. E todo momento a igreja, a partir da palavra de Deus, a partir da Eucaristia, vai nos orientando a sermos testemunhas de Deus. Não por nós mesmos, mas porque os apóstolos um dia ensinaram dar testemunho de Jesus e que o próprio Jesus ensinou dar testemunho do Pai. Olha só, então, se quisermos configurarmos a nossa vida, a vida de Jesus, nós também, como os apóstolos, como Cristo, devemos tornar testemunhas uns dos outros. E testemunho a gente dá pelos bons exemplos que nós damos constantemente, todos os dias, na nossa casa. Já ouviu aquele ditado, As palavras convencem, o testemunho arrasta. Não é verdade? Olha só, as palavras convencem, o testemunho arrasta. Por isso, meu irmão e minha irmã, é preciso tomar consciência disso. Um bom exemplo que eu dou dentro da minha casa, um bom exemplo que eu dou no meu trabalho, um bom exemplo que eu dou diante das pessoas, isso fica marcado. Isso pode trazer tantas pessoas para o caminho de Deus. Você já parou para pensar isso, que o seu filho pode ser um bom ser humano, um bom cristão, dependendo do seu testemunho, do seu exemplo, daquilo que ele vê na sua casa, daquilo que ele vivencia na sua casa? Aí entra o nosso esforço. Qual é o nosso esforço, Padre? O esforço de poder viver esses bons exemplos dentro de casa. Isso é muito importante para o nosso crescimento. Isso é muito importante para a nossa relação. Isso é muito importante para nós vivermos melhor a nossa fé. Já ouviu aquela frase, que nós não podemos viver duplamente no mundo, nem sequer na nossa casa. Nós falamos para nossos filhos que eles não podem fazer isso, mas nós somos os primeiros a fazer. Isso não é dar bom exemplo, isso não é dar testemunho, isso é dar mau testemunho, contra-testemunho. Não é verdade? Então nós precisamos tomar consciência a cada dia que o pai e a mãe têm essa missão, de pelo seu exemplo. Às vezes ele não precisa nem falar muita coisa para o filho. Padre, eu não consigo conversar, eu não consigo falar, eu não consigo fazer isso, não consigo fazer aquilo. Dê bons exemplos. Dê bons exemplos na sua casa, você vai ver o quanto isso vai mudar o relacionamento da sua família. O bom exemplo, o cuidado. Isso é muito fundamental, meu irmão e minha irmã. Porque isso não é o padre que está dizendo, não é nenhum autor que está dizendo, isso é a própria palavra de Deus. Jesus quantas vezes não precisou falar nada, porque o testemunho dele ajudou os apóstolos no processo de anúncio, no processo de continuar a união com ele, no processo depois de continuar a igreja. Os apóstolos se tornaram testemunho de Jesus, por quê? Porque aprenderam com ele, não por tantas palavras que Jesus falou, mas pelo exemplo que Jesus deu, sendo uma pessoa de Deus. Nós devemos ser uma pessoa de Deus. O melhor testemunho é sermos uma pessoa de oração, uma pessoa de Deus, uma pessoa que cuide com o amor da nossa casa, da nossa família, célula de nossa sociedade. Não que se esqueça que as palavras convencem e são necessárias muitas vezes, mas o testemunho, os bons exemplos, arrastam. Vamos dar mais testemunho. Pedir força para Deus que nos ajude a conduzir e a guiar as nossas famílias. Reze comigo esta oração. Ó Deus, de quem vem toda a paternidade, Tu que és amor e vida, faze que nesta terra cada família humana se torne um verdadeiro santuário de vida e de amor para as gerações que se renovam sem cessar. Amém. Que Deus abençoe a sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.